Olá a todos do canal, deixa eu me apresentar direito. Meu nome é Tainá, eu tenho 23 anos e nasci e cresci em São Cristóvão, interior de Sergipe, uma cidade com ruas de pedra desde o tempo colonial. Trabalho como professora em uma escola municipal há 2 anos, depois que me formei na UFS. Moro com a minha avó, Dona Josefa, uma mulher forte que criou 5 filhos sozinha depois que meu avô faleceu. Nas noites de calor, a gente sentava na varanda e ela contava histórias de antigamente. É tradição nossa, principalmente na quaresma, quando dizem que as criaturas da noite aparecem. Ano passado, em 2024, durante a quaresma, a minha avó me contou uma história que me deixou sem dormir por dias. Diferente das histórias, ela garantiu que aconteceu de verdade com o sogro dela, meu bisavô Antônio, lá pelos anos 40. Vou contar do jeito que ela me contou, tentando não esquecer nenhum detalhe. Era tempo de quaresma, quando os mais velhos acreditavam que os lobisomens saíam para caçar. Naquela época todo mundo conhecia alguém que jurava ter visto uma dessas criaturas rondando as fazendas ou os bairros durante a noite. Meu bisavô Antônio, homem destemido e cabeça dura, decidiu que ia desmascarar um lobisomem de uma vez por todas, um homem que ele estava desconfiado. Vou pegar aquele desgraçado e vou mostrar para todo mundo quem ele é de verdade. Ele disse aos amigos no bar. Eles riram achando que era só conversa de um homem bêbado, mas Antônio de fato tinha um plano. Havia um lugar que era de mata, uma pequena mata fechada nos arredores da cidade que o povo dizia que viram muitos lobisomens por ali. Era lá que meu avô ia montar guarda, pois ele estava desconfiado de um certo sujeito. Numa quinta-feira de lua cheia, ele pegou sua espingarda, uma garrafa de cachaça para espantar o frio e fósforos. A ideia dele era simples: observar o suspeito, segui-lo e, se ele realmente se transformar quando o lobisomem fosse embora, ele iria queimar suas roupas para impedir que ele voltasse à forma humana. Antônio se escondeu atrás de uma moita esperando. Lá pelas tantas da madrugada, o homem que ele suspeitava ser um lobisomem apareceu. O nome desse cara era Jeremias. Carregava uma trouxa debaixo do braço e olhava para todos os lados desconfiado. Jeremias era um lavrador que morava na outra ponta da cidade, pai de 3 filhos e marido da Valéria. Jeremias tirou toda a roupa, dobrando cada peça com cuidado e colocando embaixo de uma pedra. Depois, começou a rolar no chão como se estivesse tendo um ataque. O corpo dele começou a se contorcer, estalando, os pelos crescendo por toda a parte. Antônio dizia que nem parecia mais gente. Virou um bicho grande, uma mistura de cachorro, macaco e ser humano, todo peludo e com unhas compridas. O lobisomem saiu correndo em direção ao povoado, rápido demais para Antônio seguir. Então meu bisavô fez o que tinha planejado. Pegou as roupas de Jeremias e queimou tudo. Depois voltou para casa, mas já sabendo que ia voltar na manhã seguinte. Quando o sol nasceu, Antônio estava de volta ao seu esconderijo, no mesmo lugar com a espingarda carregada. Esperou horas até que viu o lobisomem retornando, ainda na forma animal, e parecia muito cansado. A criatura foi até onde tinha deixado as roupas e, ao perceber que não estavam lá, aquilo soltou um grunhido desesperado. Aos poucos, o bicho começou a voltar à forma humana. Jeremias apareceu de novo, coberto de arranhões e sujeira, olhando para todos os lados, perdido. Tá procurando o que, Jeremias? Antônio saiu do esconderijo, apontando a arma. O homem deu um pulo de susto. Antônio, por Deus, me ajuda. Alguém levou as minhas roupas. Eu queimei elas. Eu sei o que tu é, maldito. Jeremias caiu de joelho chorando. Não conta pra ninguém, pelo amor de Deus. Eu não escolhi ser assim. Vou contar pra Valéria. Ela merece saber que tipo de homem tu é. Antônio jogou um saco de estopa pro homem se cobrir e mandou ele ir embora. Se aparecer na minha frente de novo, eu atiro sem dó. Jeremias voltou para casa naquela manhã, enrolado no saco, e ventando para a mulher que tinha sido assaltado e que levaram suas roupas enquanto nadava no rio. Pediu para ele olhar se ele estava com algum machucado na cabeça, deitando no colo dela.
A Maria já acordou? Ele perguntou tentando parecer normal. Eu não vi ela hoje. Achei que tinha ido brincar na casa da comadre Zefa, respondeu Valéria desconfiada do estado do marido. Deve ter ido mesmo, respondeu ele rápido demais. O problema é que, na noite anterior, enquanto estava transformado, Jeremias tinha atacado e comido a própria filha de 7 anos. Aconteceu que, quando se deitou no colo da mulher para ela catar seus piolhos, Valéria viu um pedaço do tecido preso entre os dentes dele. Puxou devagar e reconheceu o pano do vestido que ela mesma tinha costurado para a filha. A ficha caiu. Valéria olhou para o marido e viu algo animal dentro dele. Onde está minha filha, Jeremias? Ele desviou o olhar. Já disse que não sei, ele respondeu. Nesse momento, Antônio bateu na porta da casa deles. Tinha seguido Jeremias e queria contar tudo para Valéria. Quando ela abriu, o velho disparou toda a história sobre o lobisomem e a transformação. Valéria não pareceu surpresa. Mostrou o pedaço de tecido que tinha encontrado na boca do marido. Minha filha sumiu, ela disse com a voz embargada. Os dois entraram na casa. Jeremias estava no quarto tentando fugir pela janela. Valéria, num movimento rápido, pegou um pedaço de madeira que usava para acender o fogão a lenha e acertou a cabeça do marido com toda a força. 1, 2, 3 vezes até ele cair no chão. Antônio ajudou a mulher a enterrar o corpo de Jeremias no fundo das casas, sem ninguém saber. Nunca acharam a menina, só o sapato dela perto da mata. Valéria saiu da cidade com os outros 2 filhos logo depois. Dizem que foi para o Maranhão começar a vida nova. O caso ficou conhecido como o lobisomem da mata. E os mais velhos usam essa história para entreter os mais novos. Minha avó diz que anos depois, quando já estava casada com meu avô, encontrou um dos filhos de Jeremias numa feira em Aracaju. Ele contou que a mãe nunca mais foi a mesma, vivia com medo da lua cheia e trancava os filhos em casa durante a quaresma. E você, minha neta? Minha avó terminou. Sabe por que não deixo ninguém dessa família sair de casa depois das 6 horas na tarde de quaresma, né? Eu ri dizendo que era só uma história antiga ou talvez muita superstição. Mas desde aquela noite, na dúvida, sempre que passa um cachorro muito grande na rua durante a quaresma, eu entro em casa e fecho todas as portas e janelas. Há algumas tradições a gente não questiona, principalmente aqui no interior de Sergipe, onde as histórias antigas ainda têm o poder de fazer a gente acreditar. E assim vivemos nós entre o mundo moderno e as crenças antigas, em uma cidade onde o passado nunca vai embora completamente. Talvez seja esse o verdadeiro encanto de São Cristóvão. Boa noite. O meu nome é Jaime, eu sou de Santa Rita, Paraíba. Eu vou contar algo que me aconteceu há alguns anos atrás, e até hoje eu sigo impressionado com tal evento. Eu tive a oportunidade de ver um lobisomem. Naquele ano, então, eu estava na minha caminhonete. Era a noite de 24 de dezembro, véspera de Natal. Eu estava passando pelo campo tranquilamente. De repente, consegui ver um cachorro preto bastante estranho. Tinha um pelo com cerca de 10 centímetros de comprimento e de uma cor extremamente preta e limpa. O pelo brilhava, quase tornando-se prateado. Se os meus cálculos estiverem certos, esse ser tinha cerca de 1 metro de altura e 1,80 m de comprimento. Até hoje me lembro de como caminhava de uma forma bizarra e desengonçada. Demonstrava muita segurança, ainda bem que nem sequer olhou para mim. Tinha as patas como as de um cachorro e estas pareciam muito musculosas. Esse animal era muito diferente de um cachorro comum. Com o meu carro, consegui me aproximar mais alguns metros. Eu pude notar parte do focinho, do qual saiu uma presa dianteira. Era tão branca como marfim. Como mencionei, o lobisomem não se incomodou com a minha presença, mas eu senti um certo medo. Aquele não era um cachorro qualquer, e aquela zona era conhecida por relatos de histórias de assombrações e lobisomens. Por isso eu decidi seguir meu caminho e acelerar para chegar à minha cidade o mais rápido possível. Essa foi a minha breve experiência com o lobisomem. Boa noite.
Olá a todos os inscritos do canal, eu me chamo Sebastião, eu tenho 58 anos e moro no Paraná. O que tenho para relatar a vocês é algo bem difícil de acreditar, pois até então eu era incrédulo de tudo o que me contavam. Mas quando vi aquela coisa em meu quintal, eu descobri do pior jeito o que era um lobisomem. Para ser mais exato, isso aconteceu por volta de 1999, quase na virada do século, se não me engano, já era bem perto das festividades natalinas. Eu, como sempre, vivi na roça, vendia galinhas e ovos para me manter e também plantava para completar a renda, já que eu tenho muitos filhos. Perto do meu sítio morava um senhor que aqui chamarei de Luiz, para preservar a sua imagem, já que na época o homem chegou a ir na rádio local relatar o que estava acontecendo com seus animais. Todos achavam que ele estava louco, inclusive eu, mas eu mordi a minha língua quando eu vi aquela besta. Tudo começou logo depois do dia de finados. Em uma manhã, como sempre fazia, Luiz chegou até a minha casa para tomar café. Porém, naquela manhã, ele me pediu um favor: que eu fosse com ele em minha caminhonete até o seu sítio. Sem entender nada e achando que era para fazer apenas um favor ou pegar alguma coisa para vender na cidade, nem questionei o pedido e fui. No meio do caminho, na viagem, ele começou a falar coisas estranhas que estavam acontecendo em seu sítio. Falou dos animais mortos e disse que aquilo não estava parando. Porém, como a gente morava em um lugar de mata, por ali tinha muitos animais silvestres e esses, por sua vez, deveriam ser os responsáveis por aquela matança. Mas quando cheguei no sítio do Luiz, a história mudou. Ao chegar lá, eu vi cabras, galinhas e até uma novilha dilacerados, todos sem ataques na garganta. Normalmente os predadores da região, quando pegam o animal, procuram primeiro a garganta, para assim abater mais rápido a sua presa. Mas os bichos estavam com a barriga aberta, partidos ao meio, em uma situação terrível, como se um animal enfurecido tivesse feito aquilo. Já achando estranho ver todos os animais, eu fui perguntar o que estava atacando aqueles bichos, se seria um puma ou uma onça ali da região. Mas Luiz, bem sério, me olhou e me disse: antes fosse um bicho desses. Sebastião, a coisa que está matando os meus animais é um lobisomem. Não contei antes porque achava que era uma onça, mas faz 2 dias que vi uma coisa em pé, bem ali no pátio comendo as minhas galinhas. Eu sei que é difícil acreditar, mas eu também não acreditava. Mas a verdade, foi um lobisomem. Eu olhei para o Luiz e ele estava bem sério. Em nenhum momento demonstrou estar brincando. Além do mais, um senhor daquela idade não iria inventar tal coisa. Ele podia ter os seus defeitos, beber muito, mas era bastante trabalhador e sincero. Após ouvir aquilo, eu fui juntando os animais ou o que restava deles e colocando na minha caminhonete para jogarmos fora. Após terminar o serviço, fui para minha casa com aquela história do Luiz na cabeça, imaginando se de fato foi um lobisomem que ele viu. Acreditei nas palavras dele, mas ao mesmo tempo pensei que o bicho que atacou seus animais poderia ser uma outra coisa. Pois bem, os dias foram se passando e o Luiz me contou que nunca mais viu aquele lobisomem. Continuou assim até perto das festas de Natal, quando eu mesmo vi aquele bicho no meu quintal. A minha casa, apesar de ser no meio do nada, tinha uma cerca que contornava ao redor dela, com uma única entrada e saída. Devia ter quase 2 metros de altura. Como estávamos criando um carneiro para comer no Natal, achamos melhor abater o bicho antes das festividades, já que a família ia se reunir toda, o que agilizaria o trabalho. Então, eu e o meu filho, que na época tinha 13 anos, abatemos o carneiro e logo fizemos um churrasco para nós mesmos. Quanto ao couro e o resto, jogamos no lado de fora da cerca, nos fundos do meu quintal, para que os animais da mata pudessem comer o que restou. Só que eu não sabia que quem me visitaria naquela noite seria o lobisomem. Fizemos o churrasco e comemos. Logo depois fomos dormir. Porém, no meio da noite acordei com um calor que parecia infernal. Me levantei da cama para tomar um pouco de água para ver se melhorava. Mas no trajeto até a cozinha, eu comecei a ouvir um barulho muito estranho. Era como uma respiração ofegante, bem alta e rouca. Parecia que tinha um leão lá fora. Lentamente eu fui me aproximando da porta e peguei um porrete para minha segurança. Olhei pela porta, mas eu não vi nada, sem contar que nesse momento, aquele barulho já tinha cessado. Eu não ouvia mais nada.
Então, mais calmo e pensando ser um cachorro comendo os restos do carneiro, eu liguei a luz do quintal e abri a porta rapidamente. Quando eu olhei em volta, aos fundos, lá do outro lado da cerca, estava um bicho peludo de pé, olhando diretamente para mim. Aquilo tinha quase a altura da minha cerca, com certeza era muito maior do que eu. Sem reação, eu fiquei olhando fixamente na direção daquilo, até que ele se abaixou e desapareceu. Na mesma hora, quase que num reflexo, tranquei a porta, desliguei a luz e fiquei ali mesmo parado pensando naquela coisa que eu tinha acabado de ver, sem acreditar que aquilo era um lobisomem. Porém, o mais estranho nem foi isso. Pouco tempo depois, novamente ouvi aquele mesmo cansaço, aquele barulho, bem no pé da minha porta, fungando umas 2 ou 3 vezes. Eu fiquei sem reação ao sentir aquilo tão perto, uma sensação de medo e angústia. A minha vontade era de correr, mas eu estava paralisado de medo. O que me restava era ficar ali e escutar aquela besta rodeando a minha casa, até que por fim ela foi embora. Só um detalhe, eu não escutei quando ele entrou e nem quando saiu. O bicho, além de rápido, era medonho, não fazia barulhos, apenas aquele cansaço arrepiante. E com certeza o bicho estaria ali por perto. No fundo, eu sabia que uma noite ele voltaria. Naquela época eu estava com medo. Não contei nada para minha família para não causar pânico tanto nos meus filhos quanto na minha esposa. Porém, eu e o Luiz ficamos vigiando o bicho por algumas noites, mas não vimos nada na região. Só recentemente falei disso para minha família. Quando eu dizia que ia caçar, na verdade, eu ia esperar o lobisomem para ver se o pegava de surpresa, mas o bicho nunca mais apareceu. Hoje, o Sr. Luiz é falecido. Além de mim, só ele também viu aquela criatura. E o que resta a vocês é acreditar ou não nas minhas palavras. Eu vi um lobisomem naquela noite e não quero nunca mais ver aquilo na minha vida. Boa noite, meu nome é Ailton Correia. Tenho 30 anos e moro em Salvador, capital baiana. Mas eu não sou soteropolitano. Sou natural de Várzea do Poço, um pequeno município com menos de 100 mil habitantes, localizado na região de Jacobina, a cerca de 300 quilômetros de Salvador. O que vou relatar para vocês são algumas experiências sobrenaturais que vivi em 2011. No ano anterior, em 2010, eu terminei o ensino médio e, como a minha cidade não tem faculdade, decidi me mudar para a capital para estudar um cursinho e também começar a trabalhar. Na época, meu irmão mais velho, Luiz, morava aqui em Salvador com a esposa dele e meu sobrinho, que tinha 10 anos. Ele trabalhava em uma agência bancária no bairro do Comércio e tinha um apartamento em um prédio antigo no bairro de Canela. O apartamento dele era o número 213 e em cada andar desse prédio havia 4 apartamentos, todos com 2 dormitórios. Assim que cheguei, comecei a estudar no cursinho à noite, aqui mesmo no centro da cidade. Por sorte, consegui encontrar um trabalho de vendedor em uma loja de calçados no shopping center da Lapa. O salário era baixo, mas como eu não precisava pagar aluguel nem outras despesas, dava para o que eu precisava. No meio daquele mesmo ano, meu irmão recebeu uma promoção no trabalho, mas teria que se mudar para uma cidade no sul do estado. Depois de muita conversa e de analisar os prós e contras com a esposa, decidiram que essa era uma oportunidade que não deviam desperdiçar. Meu irmão se mudou para o sul da Bahia e eu fiquei sozinho morando naquele apartamento. Na verdade, eu só dormia lá, já que passava o dia inteiro no trabalho e depois ia direto para o cursinho, chegando no apartamento por volta das 10 horas da noite. Cansado, apenas tomava um banho e praticamente desmaiava, só acordando no dia seguinte. Mesmo depois de 6 meses morando no prédio, mal conhecia os vizinhos, pois minha rotina era bem corrida. Como eu estava morando sozinho, uma vez por mês a minha mãe passava uma semana comigo. Naquela época eu era um desastre nas tarefas domésticas. No máximo, conseguia fazer um miojo, não sabia lavar roupa e só varria a casa, e mesmo assim, não muito bem. Até então, eu não tinha percebido nada de anormal, mas no mês de julho, numa terça-feira, durante o café da manhã, a minha mãe, que nasceu para ser detetive,
e sempre repara em tudo à sua volta, me perguntou quem morava no apartamento acima do nosso, no caso o 303. Eu não fazia ideia de quem eram os moradores. Então perguntei a ela o motivo da pergunta. Foi então que ela me contou que durante a noite eles faziam muito barulho, como se estivessem arrastando móveis e correndo de um lado para o outro. Mesmo sem nunca ter percebido esses barulhos, eu disse a ela que iria descobrir quem morava no apartamento. Após o café, desci para trabalhar e, ao chegar na portaria, acabei encontrando o síndico. Aproveitei e perguntei a ele quem morava no 303, explicando que minha mãe tinha mencionado os barulhos noturnos. O síndico me perguntou se eu não tinha confundido o número do apartamento, e então me disse que o apartamento 303 estava fechado há mais de 2 anos e que raramente os proprietários apareciam no prédio. Ele ainda mencionou que de vez em quando uma mulher aparecia para limpar o apartamento e depois da faxina ia embora. Achei bem estranho o que ele acabara de me contar, porém fiquei pensativo e fui para o trabalho. Como sempre, passei o dia inteiro fora. Por volta das 10h30 da noite, voltei do cursinho. Assim que entrei no apartamento, contei para minha mãe que o síndico disse que não havia ninguém morando no 303, que fica justamente acima do nosso. A minha mãe respondeu: "Deixa quieto, uma hora a verdade aparece." Fui tomar um banho enquanto ela esquentava a minha janta. Depois ficamos assistindo TV até o sono chegar. Fui dormir enquanto minha mãe ficou na sala. Lá pelas 2 da madrugada, ela entrou no meu quarto e me acordou dizendo: "Meu filho, presta atenção nesses barulhos." Levantei da cama e fui com ela até a sala. Quando cheguei, fiquei em silêncio e finalmente ouvi algo que lembrava vozes, como se fossem pessoas conversando, mas não dava para entender o que elas diziam. Também percebi um som que parecia de pessoas correndo, seguido por ruídos de móveis sendo arrastados e batidas como se alguém estivesse martelando a parede. Aquilo me pareceu muito estranho, mas para tirar a dúvida, saí do nosso apartamento e fui até o 3º andar. Quando cheguei lá, percebi que as luzes do 303 estavam apagadas. Mesmo assim, encostei a cabeça na porta para tentar escutar alguma coisa. Quando coloquei a mão na maçaneta, senti como se alguém estivesse parado atrás de mim. Ouvi uma respiração lenta e suave. Na hora, senti um arrepio e, em seguida, um leve sopro no ouvido. Virei rapidamente para trás, mas não vi ninguém. A minha reação foi correr para o elevador, mas antes de a porta abrir, ouvi um barulho vindo do 303, algo parecido com um prato quebrando. Voltei correndo para o meu apartamento. Entrei meio pálido e tremendo. Minha mãe me encheu de perguntas, mas eu mal conseguia falar. Depois que me acalmei, conseguiu contar o que havia acontecido. Como boa católica, a minha mãe pegou um terço, acendeu uma vela e começou a rezar. Só que nessa hora, os barulhos aumentaram, ficaram tão altos que os moradores dos outros andares começaram a reclamar, mas logo depois, tudo ficou em silêncio. No dia seguinte, minha mãe conversou com o síndico. Ele parecia cético, mas mesmo assim, foi até o 303 com a zeladora para averiguar. Entraram e só encontraram móveis cobertos com lençóis. Não havia sinal de ninguém por lá, e nada que indicasse que alguém estivesse passado a noite no apartamento. Nas noites seguintes, os barulhos voltaram, mas bem baixos, e logo desapareciam. Até então, eu não tinha medo, mas depois que minha mãe voltou para a cidade dela, tive que ficar sozinho. Curiosamente, desde então, não ouvi mais nada. No mês seguinte, uma nova família se mudou para o apartamento ao lado do misterioso 303. Tudo correu tranquilamente até que, depois de 2 meses, eu acordei uma certa noite com alguém chorando e pedindo socorro. Mesmo relutante, subi até o andar e, ao abrir a porta do elevador, vi os moradores saindo correndo rapidamente, visivelmente assustados. Convidei-os para o meu apartamento. Depois que se acalmaram, conversamos sobre o que havia acontecido. Eu contei que também desconfiava que algo sinistro rondava o 303. E compartilhei
os barulhos estranhos que eu e minha mãe escutamos. Durante a conversa, Daniel, o inquilino, e Helena, sua esposa, me contaram sobre o que passaram. Disseram que, alguns dias antes, acordaram com barulhos vindos da sala. Quando foram verificar, não encontraram ninguém. Esse foi só o primeiro de muitos episódios. Começaram a ouvir, com certa frequência, o som de água ligada no banheiro, mas ao verificar, também não havia ninguém lá. Por isso, eles achavam que os barulhos podiam vir dos apartamentos vizinhos. Porém, naquela noite, Helena acordou com sede e foi até a cozinha tomar um copo d'água. Quando voltava para o quarto, ouviu um ruído vindo do quarto do filho. Como toda mãe preocupada, ela abriu a porta e, ao olhar para dentro, viu uma figura negra sentada sobre a criança. Assustada, ela acendeu a luz e a criatura desapareceu, atravessando a parede. Helena começou a gritar e, nessa hora, Daniel acordou e correu até o quarto. Quando ele chegou, encontrou Helena sem conseguir falar, apenas chorando, abraçada ao filho. Sem entender o que estava acontecendo, eles então começaram a ouvir risadas e vozes vindo de todos os lados. Foram para a sala e, ao olhar ao redor, viram sombras que se materializavam em formas humanas, mas com feições demoníacas. Assustados com aquelas figuras que pareciam ter saído do inferno, abriram a porta e saíram correndo, encontrando comigo no elevador. Eles passaram o resto da noite comigo no meu apartamento. No dia seguinte falei com meu irmão e combinamos que a família do Daniel ficaria alguns dias no meu apartamento até conseguirem outro lugar. Depois de alguns dias, eles se mudaram para o bairro de Brotas. Quando eles saíram, percebi que então eu ficaria sozinho naquele apartamento. Já não tinha mais coragem de ficar sozinho. Afinal, quem me garantia que aquelas entidades não viriam me visitar durante a noite? Por isso, mudei para uma kitnet em Nazaré. Contamos tudo ao síndico, mas ele continuava cético. De qualquer forma, meu irmão decidiu colocar o apartamento à venda e anos depois conseguiu vendê-lo. Era o início dos anos 2000. O local onde morávamos se chamava Margot de Terra Batida. Quando ventava, minha mãe corria para fechar as janelas por causa da quantidade de poeira que entrava em nossa casa. Ela não via a hora de mudarmos para outro lugar, pois por mais que ela limpasse a casa vivia empoeirada. Ao contrário da minha mãe, eu adorava morar naquele lugar. Principalmente porque havia uma casa abandonada há anos. Essa casa ficava bem afastada das outras. A área ao redor era deserta, o que me chamava bastante a atenção, pois eu me sentia livre e, ao mesmo tempo, me dava uma sensação de descoberta. Algo que só depois de mais velho percebi que muitas crianças adoram, o desejo de explorar e descobrir coisas novas. Essa casa era meu refúgio e meu segredo. Nem meu irmão sabia que eu frequentava o lugar. Eu amava estar lá. Muitas vezes voltava só ao entardecer e minha mãe ficava me perguntando onde eu estava, pois nem meu irmão sabia dos meus paradeiros. Ele, sendo mais velho, muitas vezes sofria as consequências porque meus pais colocavam nele a responsabilidade de me vigiar. Com razão, ele brigava comigo por eu não avisá-lo onde eu estava indo, o que me rendia alguns puxões de orelha. Mas eu não contava meu segredo para ninguém. Certa vez, em um fim de semana, acordei cedo e corri para a casa abandonada. Eu não sabia o que ela tinha de tão especial, mas algo me atraía para lá. Eu me sentia bem, feliz, sem uma explicação lógica. No local havia uma cama velha, no qual eu havia colocado um lençol que peguei escondido da minha mãe para poder deitar e ficar ali por horas. Foi nesse dia que tudo mudou. Eu tinha acabado de forrar a velha cama com um lençol quando me deitei e em pouco tempo adormeci como de costume. De repente, acordei com um barulho ao lado da cama. Despertei ainda meio sonolento e foi quando me deparei com um garoto da minha idade. Eu fiquei surpreso, pois acreditava que ninguém me encontraria ali. O menino tinha uma aparência esquisita, sua pele era muito pálida e seus olhos eram negros. Achei estranho, mas como eu era criança na época, não desconfiei de nada.
Eu perguntei o seu nome. Ele respondeu com um sorriso no canto de boca. O meu nome é Jorge. Em seguida, ele perguntou: E você, Gabriel, o que faz aqui tão distante de casa? Isso pode ser perigoso para você, ele me indagou, me olhando com um olhar muito estranho, que na hora me deixou bastante assustado. Em seguida, perguntei de onde ele era, como sabia o meu nome e como ele sabia que eu morava tão longe. O garoto Jorge apenas riu e me disse que só iria me contar se eu aceitasse ser seu amigo. Claro que aceitei na hora. Eu era apenas uma criança e não me importava com muitos detalhes. Brincamos o dia todo e, quando percebi, já era tarde. Eu me despedi do meu novo amigo e disse que no dia seguinte voltaria cedo ao mesmo local. Jorge me olhou com aquele olhar diferente e disse que me encontraria no mesmo horário. Eu me lembro de ter ficado super feliz, pois finalmente eu tinha feito um novo amigo. Quando eu cheguei em casa, minha mãe me perguntou onde eu estava. Estava preocupada, pois eu havia saído sem avisar. Não lembro qual foi a desculpa que eu dei, mas naquele dia eu não fui colocado de castigo, graças aos céus. No dia seguinte, acordei cedo e fui me encontrar com meu misterioso amigo. Era por volta das 10 horas da manhã. Chegando à casa abandonada, Jorge ainda não havia chegado, então me deitei na velha cama para esperá-lo e, com o passar do tempo, acabei adormecendo. Foi quando acordei com um barulho. Ao abrir os olhos, lá estava Jorge, parado em pé, na minha frente, repetindo o que aconteceu no dia anterior. Dessa vez, no entanto, seu semblante era mais sério. Levantei da cama e perguntei por que ele demorou. Ele me disse que teve uma tarefa a fazer. Não questionei. O que eu queria mesmo era brincar. Passamos o dia juntos. Jorge era muito legal e as horas passavam voando. Quando percebi, já era o entardecer e eu tinha que correr para casa, pois meus pais poderiam brigar comigo. Eu me despedi dele e fui embora. Os dias passaram e a minha amizade com Jorge, o garoto estranho, continuou. O que comecei a achar estranho foram certos comportamentos dele. Ele começou a me levar para brincar em lugares que me deixavam com medo. Um desses lugares era um antigo cemitério desativado. Certa vez, Jorge me pediu para encontrá-lo tarde da noite na casa abandonada. Segundo ele, era algo muito importante e, como eu era o seu melhor amigo, ele contava comigo para essa nova aventura. Eu não gostei muito da ideia. Afinal, se meus pais percebessem que eu não estava na casa à noite, eu poderia levar uma surra com uma chibata de couro de boi e com certeza o castigo seria quase perpétuo. Pensei um pouco, mas acabei aceitando correr o risco. Marcamos para a tarde da noite, durante a semana, já que os meus pais dormiam cedo. No dia seguinte fiquei tão tenso que quase não almocei. Minha mãe logo me perguntou se eu estava doente, já que eu sempre almoçava e jantava como um adulto, de tanta fome que eu tinha, mesmo sendo criança. Chegando à noite, quando deu umas 9 horas, corri para a cama e fiquei deitado, fingindo dormir, aguardando às 10h30 para me encontrar com ele, com o Jorge, às 11 horas. Eu estava muito curioso para saber o que meu amigo queria me mostrar. Quando deu a hora, levantei da cama com o maior cuidado para não acordar os meus pais, e principalmente meus irmãos mais velhos, já que dividíamos o mesmo local. Olhei para eles e pareciam estar em um sono profundo. Passei pelo quarto dos meus pais e a porta estava fechada, pois seria menos um obstáculo para mim. A chave da cozinha estava na porta, o que facilitou o meu objetivo. Ao abrir a porta, senti aquele frio com o vento forte que assoviava, me dando ainda mais medo de encontrar o Jorge. Chegando no local com muito medo e frio, meu amigo ainda não havia chegado. Fiquei esperando um pouco até decidi voltar para casa. Foi quando de repente Jorge apareceu e me disse: Gabriel, você achou que eu não iria aparecer? Ele estava muito sério, com os olhos arregalados, o que me deixou ainda mais assustado. Jorge pediu para eu acompanhá-lo. Eu não hesitei e o segui. Ele estava calado e não respondia às minhas perguntas, até que chegamos no cemitério, aquele cemitério desativado. Entramos e andamos por alguns minutos. De repente Jorge parou e olhou para mim. Seus olhos estavam muito arregalados e seu olhar era completamente diferente dos dias anteriores. Aquilo me deixou com muito medo. De repente, ouvi a voz alta do meu pai por trás de mim. Ele me disse:
O que você está fazendo aqui, rapaz? Com quem você está falando? Rapidamente me virei e vi meu pai assustado, junto com meu irmão. Eu fiquei surpreso ao vê-los ali. Meu pai me abraçou e começou a chorar. E eu disse a ele que eu estava com meu amigo. Tanto meu pai quanto meu irmão me falaram que eles haviam me seguido o tempo todo e que desde que eu cheguei à casa abandonada, eu estava falando sozinho, como se eu estivesse em transe. Disseram que tinham começado a notar meu comportamento estranho há alguns dias, mas não me confrontaram porque queriam ter certeza do que estava acontecendo. Foi então que meu irmão ouviu o barulho da porta da cozinha se abrindo e, ao perceber que eu não estava na cama, correu para chamar meu pai e ia atrás de mim. Eles me seguiram durante o tempo todo. Depois de conversarmos, meu pai me contou que a casa era de uma família cujo o único filho havia morrido em um acidente. O garoto caiu de uma árvore e na queda quebrou o pescoço. Isso aconteceu quando meu pai ainda era uma criança. Em seguida, meu pai me levou ao cemitério onde eu havia estado com Jorge. Chegando lá, fomos até o local onde havíamos parado e procuramos pelo nome Jorge. Havia muitas lápides destruídas pela ação do tempo ou por vândalos daquela região. Para a surpresa de todos, meu pai acabou encontrando uma lápide antiga com o nome de Jorge F. dos Santos. Havia uma gravura no mármore com uma foto desgastada e o Jorge da foto era de fato o mesmo Jorge com quem eu tinha a tal amizade. Tudo aquilo foi muito confuso para mim por anos, até a minha adolescência. Hoje, com 30 anos de idade, já consigo compreender o porquê de eu ter visto aquele espírito que se materializava somente para mim. Só não tenho certeza do motivo de ele ter me levado para aquele cemitério abandonado. Há alguns anos eu me tornei médium e recebo a visita de espíritos que desencarnaram. Eles me pedem para dar recados aos parentes próximos que ainda estão na Terra. Hoje tudo faz sentido para mim. Entendi que estamos apenas de passagem e que a verdadeira vida vem logo após a nossa morte. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite. Olá, meu nome é Isaac e isso aconteceu comigo há uns 5 anos. Até hoje, a lembrança me assombra como se fosse ontem. Bem, na época eu fui passar um tempo na casa da minha tia no interior de Goiás. Lá morava meu tio e quando cheguei vi que eles estavam me esperando, junto com os meus primos, onde acabava o asfalto e começava o caminho de terra. Peguei as minhas malas e fui com eles pelo caminho. À esquerda tinha uma floresta bem densa e do outro lado o pasto. Eu tinha me esquecido de falar que meu tio me arranjou um trabalho na fazenda. Eu cuidava dos animais e também ajudava a construir uma segunda casa que ele estava fazendo por lá. Logo cedo, eu verificava se estava tudo bem com os bichos. Voltando ao dia em que cheguei, eu e os meus primos conversávamos o caminho inteiro. Foi então que senti um cheiro podre no ar. Eu vi que um homem saiu da fazenda. Ele era bem alto, devia ter mais ou menos 1,90 m a 2 metros de altura, e murmurava com ódio e um olhar muito sombrio, como se estivesse direcionado para mim. Mas eu ignorei e continuei conversando. Quando chegamos na porta, eu vi aquele homem ao longe, me encarando. Perguntei ao meu primo quem ele era. Ele disse que se chamava Ismael e que meu tio o tinha demitido por causa de muitas brigas que ele tinha com outros trabalhadores. Meu primo comentou que o homem, esse cara estranho, não falava com ninguém e estava sempre com raiva, além de ter um cheiro bem forte. Ele também contou que a vaga que eu estava ocupando tinha sido dele, e que meu tio disse a esse homem que daria um emprego para o sobrinho, no caso eu. Segundo meu primo, o cara foi embora jurando que voltaria. Mais uma vez, deixei para lá e fui falar com meu tio, a quem eu não via há muito tempo. Depois de botar o papo em dia, fui descansar na casa principal, onde tinha 2 quartos e mais um externo para os trabalhadores. Eu ia dividir o quarto com os meus primos e primas que estavam lá naquele dia. Descansei um pouco e, mais tarde, eu fui dar uma volta pela fazenda com meu tio para ver o que precisava ser feito. Já eram 7 horas da noite quando voltamos. Eu fui dormir e minhas primas insistiram
em ficar nas camas. Então eu e os meus primos colocamos o colchão no chão. Estávamos exaustos e eu dormi rapidamente, acordando só no dia seguinte bem cedo, lá para as 5 horas da manhã. Tomei o meu café com a minha tia e meu tio, que já estavam de pé. Quando deu 8 horas, saí para verificar os animais. Mais tarde, por volta das 5 horas da tarde, enquanto dava comida aos bichos, vi alguns trabalhadores comentando sobre aquele homem esquisito. Resolvi me juntar à conversa. Eles disseram que o cara nem sequer tinha voltado para pegar suas coisas. Desde que eu cheguei, ninguém mais o viu na cidade, nem por perto da fazenda. Isso me deixou encucado, mas passou uma semana e eu já nem me lembrava disso. Um dia, meu tio pediu para eu ir à cidade, junto com os meus primos, para comprar algumas coisas. Depois de averiguar a fazenda, de manhã, pegamos a caminhonete do meu tio e partimos. A viagem levava uns 25 minutos. Quando chegamos, fui fazer as compras enquanto os meus primos foram a um bar ali perto. Terminei de comprar, passei no bar para buscar meus primos e comprar uns cigarros, e foi quando senti que alguém me observava. Olhei para os lados e lá estava ele, parado numa mesa, me encarando fixamente. Meus primos foram falar com ele, mas ele os ignorou. Passou perto de mim e aquele fedor horrível voltou. Ele foi até o dono do bar, pagou a conta e saiu, sempre olhando para trás. Me senti desconfortável, mas ignorei. Voltamos para a caminhonete e seguimos de volta. Naquele dia, meus primos e primas decidiram ir a um rio próximo. Já era mais ou menos 5 horas da tarde e falei que iria mais tarde. Quando saímos, levamos tudo, grelha, carne, bebidas, colocamos na caminhonete e fomos. Chegamos lá depois das 6 da tarde e já tinha bastante gente. Ficamos até as 10 horas da noite, quando meu tio me ligou dizendo para voltarmos, pois era muito perigoso aquela hora. Falei que queria ficar mais um pouco, mas ele insistiu, então obedeci, peguei meus primos e voltamos. Quando estava mais ou menos por volta das 11 horas, pedi para o meu primo abrir a porteira. Enquanto ele voltava para o carro, eu vi uma sombra grande e preta ao longe, perto do galinheiro. Falei para ele entrar rápido, fechamos a porteira e voltamos correndo. Paramos perto da casa e foi aí que os arbustos ao redor começaram a se mexer muito. Senti o mesmo desconforto que senti no bar e apressei o passo, com meus primos me seguindo. Chegamos em casa cansados e nem tomamos banho. O banheiro ficava fora da casa. Eu nunca acreditei muito em fantasmas ou coisas do tipo, mas meus primos e primas, sim. Eles começaram a contar umas histórias no quarto e eu já estava quase dormindo quando escutamos os cães chorando muito e ouvimos passos ao redor da casa. Achei que poderia ser algum animal solto, tipo um cavalo. Mas então os passos pararam bem na frente da janela do quarto onde estávamos. A janela era de metal. Escutamos alguns arranhões e em seguida tudo ficou em completo silêncio. Foi quando aquela coisa, seja lá o que fosse, começou a arranhar bem devagar a janela. Naquele momento, todos os sons sumiram completamente. Foi aí que os cães da fazenda vizinha chegaram. Eram pelo menos uns 5 cães grandes, latindo bem perto da nossa janela. Os cães da fazenda do meu tio também apareceram para tomar coragem e começaram a latir. Aquilo que estava na janela pareceu se assustar e correu. Eu ouvi os passos que soavam como galopes de um cavalo. Os cães foram atrás e só voltaram de manhã. Eu fiquei meio confuso com aquilo, mas meus primos disseram que provavelmente era só um cachorro do vizinho, que era um cão grande que às vezes escapava e aparecia na fazenda. Uma das noites, um dos homens que fazia a patrulha se machucou e meu tio perguntou se eu poderia ficar no lugar dele naquela noite. Eu aceitei, chamei os meus primos e começamos a patrulhar a fazenda. De vez em quando, íamos até a casa, comíamos alguma coisa e voltávamos. Por volta da 1 hora da manhã, vimos uma sombra negra correndo pelo matagal. Meus primos não deram muita bola e disseram que era só um cachorro, mas eu continuei observando a escuridão e vi 2 pontos vermelhos brilhando, a uns 20 metros à nossa frente. Corri até onde estavam os meus primos, que estavam mais à frente,
e apontei. Eles viram também, e eu sugeri que voltássemos para casa. Foi quando aquilo sumiu. Corremos juntos até a metade do caminho, e quando olhei para trás, vi uma criatura que parecia um cachorro muito grande, mas com feições humanas, e um focinho parecido com o de um porco. A coisa corria de forma desajeitada, como se tivesse as pernas quebradas, e seus braços quase tocavam o chão. Era coberta de pelos escuros, mas em algumas partes não tinha nada. Corremos tanto que no caminho um dos meus primos caiu. Eu o ajudei a se levantar e seguimos correndo e gritando pela fazenda. Aquela coisa começou a rosnar e bufar quando estávamos a poucos metros da casa. Eu vi meu tio e 2 homens, cada um com sua espingarda. Eles gritaram para a gente sair do caminho e logo ouvi os tiros. Aquela coisa rugiu e caiu no meio do terreno da fazenda. Corremos até a casa e quando olhamos de novo, a criatura estava longe, deixando um rastro de sangue. O vizinho apareceu para falar com meu tio e perguntou o que tinha acontecido. Foi então que ele pegou alguns cães e saíram para caçar aquilo. Eu não consegui dormir naquela noite e passei as horas fumando um cigarro. Meu tio voltou de manhã dizendo que viu a criatura e que deu mais alguns tiros enquanto os cães a atacavam. Mais tarde, no rádio, ouvimos que um homem tinha sido encontrado sem vida e sem roupa, com 5 tiros e vários arranhões pelo corpo. Ligando os pontos, eu sabia que era aquele homem estranho. Continuei trabalhando na fazenda por mais algum tempo, até juntar dinheiro para comprar um carro e ir embora. Desde aquela noite, nunca mais vi aquele homem. Já se passaram quase 6 anos e nunca voltei lá. Sempre que penso em ir, me lembro do que aconteceu. Boa noite. Em março de 2015, eu acordei por volta das 3 horas da manhã. Não faço ideia do porquê. Geralmente acordo para beber água ou usar o banheiro, mas dessa vez eu não precisava fazer nenhum dos dois. De qualquer forma, eu estava morando no sul da Paraíba na época, e onde eu morava havia apenas o meu bairro, e depois disso só havia natureza selvagem. Não havia nada além do meu bairro por quilômetros, só terra e interior. Sempre me interessei pelo sobrenatural, mas não acho que realmente acreditava nisso até essa experiência. Antes de dormir, eu tinha aberto a janela porque estava muito calor. Claro, estamos falando do Nordeste. E deixei as cortinas abertas para garantir que o ar entrasse. Além do mais, era interior e eu não me preocupava muito com violência e roubos. Além do mais, a janela tinha grades. Então, às 3 horas da manhã, eu acordei e olhei pela janela, que ficava ao lado da minha cama, e pensei ter visto alguém parado na faixa de pedestres na rua. Eu pensei, que estranho, normalmente não temos corredores ou pessoas caminhando de manhã cedo até umas 4:30 da manhã. Levantei-me e fui até a janela para ver melhor, e o que eu vi eu nunca vou me esquecer. Aquilo estava de pé, mas suas pernas traseiras eram dobradas, como se fosse de um cachorro, e o corpo dele era coberto por uma espécie de pelo branco. No entanto, ainda assim, eu conseguia ver sua pele. Era negra e curvada, e o rosto parecia com algum tipo de cachorro. Se estivesse em pé totalmente ereto, eu diria que deveria ter uns 2 a 2,5 metros de altura. Eu me lembro que isso era umas 3 horas da manhã, então a princípio pensei que eu estava alucinando e que deveria voltar a dormir. Mas eu literalmente estava paralisado e não conseguia me mexer, desviar o olhar daquela criatura. O nariz e as orelhas pareciam muito com os de um cachorro ou algum tipo de lobo. Onde eu morava, os cachorros do mato eram bem comuns, mas eles nunca realmente entravam no bairro, e não existe um cachorro daquele tamanho. Como dá para perceber, eu estava completamente chocado e nervoso, e quando estava prestes a fechar a janela, aquela coisa virou a cabeça e olhou diretamente para mim. Ela estava parada exatamente sobre um poste de luz, então eu conseguia ver os seus traços muito claramente. Seus olhos eram negros, mas de alguma forma brilhavam, de modo que você conseguia vê-los nitidamente. E era como se estivessem olhando diretamente para minha alma. Aquilo foi o suficiente para mim.
Eu bati a janela, fechei as cortinas e me joguei na cama, puxando os lençóis sobre o meu rosto. Não voltei a dormir naquela noite. Não sei se outras pessoas do meu bairro já viram aquilo, mas tenho certeza que tem um lobisomem na minha cidade. Pode fazer o calor que for, mas eu não durmo mais de janelas abertas. Boa noite. Salve, salve a todos, galera do canal. É muito bom estar de volta. Muito obrigado por estarem aqui comigo em mais esse vídeo. Bom, galera, eu peço desculpa por não ter postado vídeo ultimamente, esses últimos dias, né? Porque infelizmente eu tive uns contratempos. Eu precisei viajar para uma outra cidade. Não sei se vocês sabem, muitos de vocês talvez não sabem, mas eu não moro no Brasil. Então eu precisei fazer uma viagem muito longa e aonde eu estava eu não consegui gravar os meus relatos devido a algumas limitações que eu tive. Eu estava em Buenos Aires, mas já cheguei e estou novamente retomando aqui os relatos. Então, mesmo assim eu agradeço a todos aqueles que, mesmo eu estando ausente, ainda assim estiveram vendo os vídeos recentes do canal, os vídeos mais antigos. Agradeço também ao Pablo do canal Terror e Chuva, ao Samuel do canal Relatos do Sam por ter me ajudado nesse período em que eu precisei estar ausente. E é isso, se você visita o canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Peço que você possa deixar o seu like e o seu comentário. É muito importante que você faça esses 2 passos para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para vocês. E convido você a se juntar à nossa comunidade se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificações. Bem, galera, muito obrigado e dito tudo isso, vamos para os relatos de hoje. Boa noite, eu quero contar uma experiência aterrorizante. Um fato que me aconteceu no meu ranchinho no estado do Mato Grosso. Acontece que uma vez minha mãe pegou com muita dificuldade o que ela achava que era um animal carniceiro, que em todas as noites nos visitava e comia a comida que guardávamos para nós, e em outras ocasiões chegou a roubar galinhas e até grãos de milho e feijão. Mas isso não foi fácil, e é que, curiosamente, quando esse estranho animal chegava, meu pai estava sempre trabalhando em uma fábrica, e para piorar, a minha avó morava na mesma fazenda, mas se trancava bem dentro de casa, e nada a acordava, inclusive antes de morrer. Contou que nunca chegou a ouvir nada. Naquela época, nos anos 70, éramos muito pobres, pois havíamos acabado de chegar do estado de Goiás. E para pagar o terreno, meu pai trabalhava 2 turnos e quase não chegava em casa. Por isso conto minha história que numa noite se ouviu os cães brigando, mas com um animal que rondava os currais e já havia levado 3 galinhas e alguns coelhos. Lamentavelmente, a cada visita, amanhecia um dos cães mortos com feridas impressionantes, feitas como se fossem por um par de garras afiadas. Quando minha mãe contou ao meu pai sobre essa situação, ele ficou nervoso e apenas disse para ela ter muito cuidado, pois possivelmente por ali estaria rondando alguma onça ou talvez um puma. Minha mãe, um tanto surpresa, pensou que esse tipo de animal selvagem não era endêmico do estado e que aquilo que nos ameaçava era algo mais, porque todas as vezes que essa fera vinha, as velas da Virgem se apagavam e em algumas ocasiões o crucifixo e um santinho caíam do altar, como se dissessem que aquilo não era nada bom. No ano em que nos mudamos para essa fazenda, como quem não quer nada, meu pai trouxe a minha avó para morar aqui perto, apesar de sempre sabermos que ela era muito rude com a minha mãe e que não gostava de nós por causa da nossa cor de pele, o que realmente irritava minha mãe, mas, por ser a sua sogra, tinha que suportar certas coisas. Lá de longe, víamos que a avó sempre se levantava tarde e só saía para tomar sol, e nesses momentos punha a esquentar a água e tirava algumas penas de algumas galinhas e a pele de alguns coelhos, que sabe-se lá de onde ela os trazia, pois ninguém falava com ela. Mas precisamente as pessoas que a procuravam pontualmente iam sempre comprar a carne, mas mais por obrigação do que por vontade, já que não gostavam dela e também não queriam que ela se irritasse com eles. Também algo mais, estava me esquecendo de dizer que, naquela ocasião,
Minha mãe viu como a velha arrastava um porco que sacrificou e dali tirou a banha, carne e fez torresmos e vendeu muito rapidamente. Naquela época isso era algo que nunca entendíamos e quando perguntávamos ao meu pai se ele havia dado animais à minha avó, ele tremendo nos dizia que possivelmente algum compadre ou algum amigo talvez tenha dado a ela. Bem, o ponto do meu relato é que isso não acabou por ali, porque uma noite ouviu-se como se alguém entrasse no nosso quintal e levou um velho botijão de gás, mas não foi fácil, pois lá estavam os 2 cães que nos restavam, e dessa vez machucaram aquele ladrão, que antes de fugir soltou um grito dolorido. Dessa vez, os cães se levantaram e saíram ilesos, mas o ladrão conseguiu levar o botijão de gás. Além disso, um saco de milho que tínhamos guardado ali. Já de madrugada, minha mãe, com um pouco de medo, saiu para o moinho de milho, mas levou os 2 cães com ela. Naquela vez, ela nos contou que, ao passar alguns metros da casa da sogra, viu que essa estava acordada e acendendo o fogo, como se fosse cozinhar algo. A avó entrou em casa, mas parecia estar ferida, pois havia uma grande mancha de sangue e ela tinha dificuldade para caminhar, ao ponto de quase arrastar um dos pés. Minha mãe, um tanto preocupada, contou ao meu pai sobre o que viu, e ele foi visitar a minha avó. Naquela ocasião, eu queria ir com eles, mas eu estava proibida, especialmente porque minha avó nunca gostou da gente e sempre nos humilhava por causa da nossa cor de pele. Dessa vez, meu pai voltou muito preocupado e disse à minha mãe que sua sogra estava com a pele e os ossos muito machucados, que não sabia o que havia acontecido e que ela precisava de cuidados. Minha mãe, sem querer, se ofereceu para ajudar, contanto que meu pai estivesse presente com ela. Naquela tarde, eles voltaram muito irritados da casa da minha avó e começaram a discutir. A única coisa que consegui ouvir foi que minha mãe viu na casa da avó algumas de nossas galinhas e também o botijão de gás, mas o meu pai, um tanto assustado, pediu que ela se acalmasse, que depois perguntaria à sua mãe como ela havia conseguido aquilo. Os dias se passaram e as visitas estranhas se acalmaram um pouco. De fato, nesse intervalo perdemos a paz. Estávamos assustados, esperando que aquela coisa voltasse ao rancho, mas não foi bem assim até 15 dias depois, quando a história se repetiu. Numa noite, levaram todas as galinhas que nos restavam e mais 4 perus. E como se não bastasse, também levaram um porco que meus pais estavam engordando para o meu batizado, com o qual planejavam alimentar os convidados. Agora contarei como a minha história deu uma reviravolta inesperada. Acontece que minha mãe, irritada com a situação que estávamos passando e com os momentos estranhos, sem ter outra opção, foi ao centro do povoado para pedir ajuda a uma pessoa. Lá lhe disseram que aquilo não era um puma ou outro animal selvagem, mas sim um lobisomem, e que deveríamos caçá-lo imediatamente para que aquela besta não tentasse levar uma de nós ou alguma outra criança do povoado. O bezendeiro do povoado deu à minha mãe um frasco com sal curado, alguns alhos negros e algumas agulhas que ele limpou com a casca de uma banana. Depois ele indicou à minha mãe uma série de coisas que ela deveria fazer antes de dormir. Também pediu que colocasse sal nos galinheiros e cravasse as agulhas curadas debaixo da porta e que trancasse muito bem a casa, pois não acreditaria no que veria com seus próprios olhos. A minha mãe estava com muito medo, pois nunca na vida havia ouvido falar de um animal tão estranho, já que o benzedor lhe disse que aquilo era um lobisomem, um ser híbrido, uma besta cruzada com um humano. Quando quis pagar alguns cruzeiros por esse serviço, o bezendeiro se recusou e disse que se conformaria com a alma da besta, então não cobrou nenhum centavo. Naquela vez, a minha mãe, antes de anoitecer, fez tudo o que o bezendeiro indicou e, por último, colocou uma corda embebida em sal e água benta ao lado da árvore. Depois pegou um facão e banhou ele em água benta e sal e o deixou atrás da porta, mas com a ponta para frente, e então fomos dormir. A verdade é que eu era muito pequena e não me lembro muito bem de tudo o que aconteceu, mas a minha mãe disse ao meu pai que só viria no final de semana, então não haveria problema com o que ela fez, porque ela o amava muito, mas também estava cansada dos roubos
e não sabia o que fazer com aquele estranho animal. Ela tinha que fazer o possível para que ele fosse embora. Depois de selar as portas com sal, colocar os alhos e água benta em todas as maçanetas da porta, acendeu uma vela para os santos e foi dormir. Eu lembro que na escuridão, minha mãe estava rezando um Pai Nosso de trás para frente, e ao mesmo tempo, a cada oração concluída, ela dava um nó em um cordão comprido que ela tirou de uma caixinha. Nesse instante, os cães começaram a uivar de medo, enquanto à distância se ouvia um enorme animal se aproximando dos galinheiros com passos pesados, quase que um trotar. E naquele momento se ouviu um aterrorizante grito, como uma espécie de gemido, misturado com o som de um animal ferido, que rolava pelo chão e em seu caminho derrubou vários vasos. Era como se essa besta estivesse queimando viva. Nesse momento, a minha mãe assustada nos abraçou, mas não parava de rezar, e a cada oração terminada, a besta soltava um grito inumano. E ao apertar o último, parece que aquela besta já estava subida na árvore do quintal, como que tentando fugir, mas foi em vão. Aquela coisa caiu fulminada, como se estivesse amarrada por todo o corpo, e só se ouviu o seu corpo pesado se espatifar no chão. Espiamos pela janela. Vimos que aquele lobisomem não conseguia mais se mover. Era impressionante, e até hoje não consigo arrancar aquela imagem da minha cabeça. Aquilo era um ser parecido com uma mulher cruzada com um lobo, mas um desses lobos descomunais, enormes em tamanho, e estava agonizando, tentando se soltar, mas algo o impedia. Tremendo com o que víamos, minha mãe lembrou das palavras do bezendeiro e então, à distância, jogou sal e água benta na besta e, tremendo, disse: "Muito bem, maldito lobisomem, agora você não vai poder sair desse lugar até que recolha o último grão de sal, e se não cumprir o meu trato, você morrerá aqui." A minha mãe nos contou que aquela besta tinha olhos brilhantes, braços de besta e pés de um ser humano deformado. Conforme passavam os minutos, diversas partes do seu corpo se transformavam. Ao observar bem, a minha mãe notou que aquele condenado lobisomem havia arrancado seus olhos humanos antes de chegar até nós e os tinha escondido por ali. Ao ver que era algo muito sério, a minha mãe não deixou mais ver nada e cobriu a minha cabeça com um cobertor. No leito de morte, o lobisomem confessou à minha mãe que não era daquela região, mas que havia chegado um ano antes e que pretendia ir embora até cumprir seu objetivo. Quando o lobisomem fez a confissão, a minha mãe estava de costas, pois não queria que ele visse o seu rosto. Em sua última tentativa, o lobisomem tentou suborná-la com o ouro, dizendo que se ela o deixasse ir, ele daria algumas joias e outros bens, mas por medo de uma vingança ou de que no futuro nos machucasse, a minha mãe recusou e acabou queimando a lenha que tínhamos guardada. Era uma lenha verde. O bezendeiro havia dito à minha mãe que se uma bruxa ou um lobisomem fossem inocentes de todas as acusações, aquela lenha não queimaria, e assim salvaria sua vida com justiça. Mas com a primeira faísca, a desgraçada lobisomem começou a arder com as chamas do próprio inferno e não conseguiu se salvar. Enquanto queimava, chamou a minha mãe pelo nome e implorou para ser liberta, dizendo que em troca traria ouro suficiente ou quantidades exorbitantes jamais vista pelo ser humano. Nesse instante, a minha mãe olhou com espanto e viu que aquele aberrante lobisomem era sua sogra. Não havia mais nada que pudesse ser feito por ela, pois ali ardeu até que sua macabra existência fosse reduzida a cinzas. Como era um povoado pequeno, poucas pessoas souberam disso. Quando meu pai chegou à casa para visitar sua mãe, não encontrou ela. Só lembro que minha mãe e ele foram para o mato para conversar e depois meu pai voltou chorando, pois entendeu que o tormento havia chegado ao seu fim e que a avó não machucaria mais ninguém. Infelizmente, um ano depois, eles se separaram. Agora eu sou uma mulher de terceira idade e, com um pouco de medo, acabei de contar como a minha mãe capturou um impressionante lobisomem, sem imaginar que era a minha avó. Eu me chamo Maria Helena. Quer você acredite ou não, esse foi o meu relato. Boa noite.
Olá. Essa história que aconteceu comigo foi algo tão surreal que até hoje eu ainda encontro dificuldades para descrever todos os detalhes sem ficar com medo. Foi algo tão fora do normal que eu não tive coragem de compartilhar até hoje com ninguém. Essa é a primeira vez que torno a minha experiência pública. Por favor, peço que você mude meu nome e não mencione a cidade em que isso aconteceu. Só posso dizer que foi no interior do Maranhão. Ao contrário de muitos relatos, isso aconteceu comigo à plena luz do dia. Bem, era o ano de 2002, eu deveria ter os meus 17 anos. Morava perto de um rio muito famoso, rio esse que corta toda a Baixada Maranhense. Sempre gostei de banhar e pescar nesse rio, ou sozinho ou na companhia dos meus amigos que vivem no mesmo bairro que eu. Tem uma certa parte do rio em que tem uma rua com casas, porém do outro lado da rua fica o rio. Ou seja, essas pessoas que moram nessa rua moram de frente para o rio. Uma visão para mim muito privilegiada. Essa rua termina no final de outra rua, quase transversal, porém, no fim de ambas as ruas, fica o matagal e o rio. Era a bendita época de Quaresma, como mencionei antes, gostava muito de pescar nesse rio. Naquele dia, eu preferi fazer isso ao meio-dia, pois as ruas nessa hora ficam quase desertas, devido ao horário de almoço, e eu sabia que não haveria ninguém banhando no rio para perturbar meu juízo e atrapalhar a minha pesca. Eu peguei as minhas tralhas de pesca e fui para o rio. Avisei a minha mãe que almoçaria quando chegar. Eu estava levando uma farofa de ovo para comer na pesca. Bem, quando eu cheguei no local, eu estava no mato, mas dava para ver a rua e as casas. Eu não estava isolado. Naquele momento, não havia ninguém na rua. Estava tudo em uma quietude até fora do normal. Eu tive muita sorte naquela pesca. Comecei a pegar bastante peixes. Eu estava todo animado, já imaginando fazer aquele peixinho na brasa para comer com farinha quando eu chegasse em casa. Mas as coisas mudaram de uma maneira tão estranha que eu nunca mais esqueci. Eu estava olhando para o rio, concentrado na pesca, quando, da minha visão periférica, eu percebi que alguém muito alto estava vindo correndo na minha direção. Quando eu virei para olhar, eu não pude acreditar no que eu vi e não sei como eu tive um ataque. Havia um cachorro enorme, correndo em suas patas traseiras como uma pessoa, vindo na minha direção. Aquilo foi tão rápido e aleatório e repentino que eu fiquei paralisado e em choque sem saber se corria ou pulava no rio, vendo aquela cena tão hilária. Aquele cão parou a uns 5 metros de distância de mim. Seus olhos eram vermelhos, seu semblante era de maldade, sua aparência era horrível e assustadora. Ele ficou me encarando e eu encarando ele de volta, e daí ele fez algo pior. Ele começou a falar comigo e disse o seguinte: O que você está fazendo aqui a essa hora do dia? Quem te autorizou a pescar aqui? Você tem que pedir permissão. Você vai pegar todas as suas coisas, agora, e vai para tua casa. Da próxima vez, eu não vou ser amigável com você. Depois que ele me disse isso, ele se virou de costas, se pôs em 4 patas e começou a andar como um cachorro caramelo normal. E à medida que ele foi andando e se afastando de onde eu estava, ele foi tomando a forma e o tamanho de um cachorro caramelo normal. Eu fiquei olhando ele se distanciar, entrar na rua e sumir na esquina. Eu peguei todos os peixes do meu balde e joguei de volta no rio. Peguei todas as minhas tralhas e saí correndo dali até chegar em casa. Eu fui para a cama atordoado. Entrei em casa e fui direto para o meu quarto, pois eu sentia muita febre. Eu passei uns 2 dias mal e tendo pesadelos com aquela criatura. Aquilo foi traumatizante, que até eu tenho dificuldades de passar perto de cachorro na rua. Após tantos anos, hoje eu decidi compartilhar isso com vocês aqui no Relatos do Frank. O próximo que eu posso definir é que aquilo seja um lobisomem ou alguma entidade sombria, mas não sei se lobisomens aparecem durante o dia. Se você sabe, eu gostaria que você pudesse deixar aqui nos comentários o que era aquilo. Eu ainda vou na beira do rio, mas hoje só faço isso acompanhado de várias pessoas. Não me atrevo mais a estar sozinho na beira do rio. Obrigado pela sua atenção e boa noite.